um prazer estar aqui representando a Trader Brasil. A gente ganhou aqui o prêmio de melhor academia de formação. Gostaria de agradecer o convite e a presença de todos vocês, que vocês tenham um dia muito proveitoso, com ótimos profissionais, e eu espero que eu consiga entretê-los. Então, obrigado, Ranker, pelo prêmio. Vou deixar isso aqui. Muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Lemos, eu sou autor de alguns livros. Quem fez a prova de analista do Brasil foi obrigado, infelizmente, a ler meu livro, mas quem não fez e comprou o livro por prazer, muito obrigado, porque eu fiz as questões da prova, então era uma venda casada, né? Eu fiz as questões, fiz o livro e ajudava o pessoal a passar. Mas eu tenho vários livros, agora a gente acabou de lançar um livro, que inclusive está lançando um aqui na feira, para qualquer pessoa. Eu fiz esse livro pensando no meu filho, que é adolescente, inclusive é aniversário dele hoje, e eu vou sair daqui correndo para pegar o avião para o Rio, porque é aniversário dele. E eu queria que qualquer pessoa que não entendesse nada do mercado de ações pudesse ler o livro. Então, foi daí que eu bolei um livro cheio de histórias, histórias como a da pitonisa de Wall Street, histórias do erro crasso, tem muita história no livro, e aliado a conhecimento técnico. Então, esse livro vai ser o lançamento aqui da feira, então vocês podem, quem quiser, o livro, ficar à vontade. Esses aqui são os meus livros. Tá? O primeiro livro foi lançado há 15 anos atrás, e, por aquilo que pareça, eu já fiz uma palestra aqui, em 2004, com Roberto Campos Neto, Steve Nison, Jack Schwager, John Bollinger, e eu trouxe essa galera toda para ensinar traders do Brasil as técnicas lá de fora. E aí, hoje, a gente já tem um podcast com esses caras, em inglês, mas com tradução para 7, 8 línguas, chamado Traders of the World. Então, quem quiser, nosso arroba Trader Brasil em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, etc. Vocês podem ver lá. Muito bem. Essa minha ideia foi a seguinte: eu trabalhava num banco americano muito grande, de madrugada. Eu atendia o mercado asiático, Oriente Médio, e depois de um dia atribulado de trabalho, tinha um chuveiro. Eu não sei por que botaram o chuveiro bem baixo, e eu dei uma pancada com a cabeça no chuveiro, e eu tive um estalo. O que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos? Longe da minha família. Eu gosto de andar de chinelo, eu gosto de andar de bermuda. Eu sou uma pessoa simples, gosto de tomar uma cervejinha no bar, no botequim. Eu falei, por que eu não faço um reality show no mercado financeiro? E foi daí que, em 2004, a gente veio para cá e fez esse reality show. Pegamos 3 andares aqui do World Trade Center e a gente fez esse primeiro evento. Então, eu estou 20 anos depois, voltando aqui e com muito prazer para apresentar. Espero que eu consiga passar algumas coisas interessantes para vocês ficarem, pelo menos, encucados. E eu começo. Essa imagem aqui, vocês não vão ver em lugar nenhum, porque fui eu que criei. Na verdade, foi o ChatGPT que criou. Eu pedi para fazer o jogo do tigrinho tomando uma cabeçada, uma pancada da placa de vídeo da NVIDIA. Então, eu pergunto a vocês, qual é a diferença entre jogar no tigrinho e investir em ações como, por exemplo, da NVIDIA? Bem, a primeira pessoa que vai falar, porque o joguinho do tigrinho é divertido pra caramba, você perde dinheiro se divertindo, né? E a NVIDIA é uma ação que subiu 3.000% em 5 anos. O jogo do tigrinho, se você continuar jogando, você vai perder. Basicamente, a diferença entre qualquer jogo de azar e investir é um negocinho matemático chamado esperança matemática. O que é a esperança matemática? É a probabilidade de você ganhar uma operação, digamos, 70%, e cada vez que você ganha, por exemplo, 3 vezes. Menos a probabilidade de você perder, ou seja, se você tem 70% de chance de ganhar, 30% de chance de perder, para perder, digamos que você coloque um stop, um controle de risco de R$1. Então, você faz, essa é a formuleta da esperança matemática. Se você for num cassino, ou qualquer outro jogo de azar, esse número, né, a probabilidade vezes quando você ganha, menos a probabilidade de perder vezes quando você perde, é um número negativo. Né? A diferença entre jogar e investir é que a esperança matemática do jogo é negativa. Tá? Esse é muito importante. Então, esse é o livro que eu estou lançando aqui na feira. E lá no livro, a primeira equação que eu coloco no livro é o seguinte, o P. O analista técnico, aquele analista que está preocupado
uns gráficos, na verdade ele quer saber o quê? Quanto está. Ele não quer saber como está, ele quer saber o preço. Mas o preço é influenciado pelos fundamentos da empresa, que seja o quê? Quanto que a empresa tem de receita, quanto que ela vende, como é que é o crescimento que ela está tendo, se a economia está subindo, crescendo, se o corpo técnico dela tem expertise, se ela está endividada, não está endividada, e o valor. O valor é o quê? A empresa, teoricamente, ela vai durar para sempre. E aí você tem que trazer esses fluxos de caixa futuros a valor presente. Então, se você tem os fundamentos influenciando o valor futuro, o analista fundamentalista está preocupado com o lado direito da equação, que é fundamento e valor. Mas, na verdade, o que o analista fundamentalista vai negociar? O preço, né? Não tem como não negociar o preço. E aqui, quando importou aqui a minha equação, deu uma trepada, mas, na verdade, as emoções estão aqui em cima, como se fosse o expoente da coisa. Então, no mercado racional, a emoção é igual a 1, ou seja, o preço vai ser igual ao fundamento vezes o valor. Mas a gente sabe que o mercado quase nunca fica racional. Normalmente, ou ele está muito acelerado ou muito depressivo. É um maníaco depressivo compulsório, é o nosso mercado. Então, no mercado de alta, a emoção é um número maior que 1, ou seja, vai ser um expoente que vai catapultar o preço no futuro. E, pelo contrário, se o mercado de baixa, a emoção vai ser um número entre 0 e 1, ou seja, vai diminuir, né, o preço. E é isso que o analista... na nossa tese de investimento, eu acho que todas as análises são importantes quando são utilizadas em conjunto. Fundamento, técnica, quantitativa, risco, uma série de coisas. Então, por que usar só a técnica e não o fundamentalista, se você pode usar tudo? É o mesmo preço, é de graça, só tem que ter o trabalho. Muito bem. Como é que você acha a sua paixão? Isso aqui é um tamborim. Para quem nunca viu um tamborim, diz a lenda que eu vi no YouTube que se toca assim. Aí você bate 3 vezes aqui, uma para baixo e uma para cima. Aí, disseram que faz assim. Como é que eu achei essa paixão de tocar tamborim? A profissão de trader é muito solitária. E não tenho como trabalhar em equipe sendo trader, porque é uma profissão individual, praticamente você e o seu computador. A não ser que você tenha uma equipe grande de analistas, você não vai conseguir trabalhar em conjunto. Então, a minha forma de trabalhar em conjunto foi me matriculando numa escola de samba, para trabalhar em orquestra. Então, você precisa escutar os outros instrumentos para você poder participar. E, obviamente, quando eu comecei, eu era horrível. Então, como é que você encontra uma paixão? Você não encontra uma paixão, você cria. Você começa alguma coisa que você é ruim, não desiste, persiste, faz aula, treina de novo, até que você vai ficando bom e as pessoas chegam para você e falam: como é que você encontrou sua paixão? Simplesmente porque eu não desisti e eu continuei insistindo. Até que eu já fiz mais de 50 shows, já saí em escola de samba e tudo que é bloco de carnaval e participei de vários shows. Então, quando você tem dinheiro, o maior valor do dinheiro é a capacidade de lhe dar controle do seu tempo. Isso é muito importante. Não é, o tempo hoje é o bem mais escasso. Todo mundo está perdendo tempo na vida com alguma coisa. Então a gente tem que parar de perder tempo e fazer o que a gente gosta. Para quê? Para encontrar a paixão. O maior de tudo, o dilema é o que fazer com o tempo que a gente é dado. Então, todo ano, eu tenho resoluções que eu vou aprender alguma coisa nova, do zero para o ano. Esse ano, eu comecei a tocar trombone. E, obviamente, eu sou horrível no trombone, mas estou aprendendo. E a outra resolução que eu tive foi o meu amigo John Bollig. O John Bollig, para quem não conhece, criador das bandas de Bollig, tem tudo com o computador aí, ele foi meu padrinho.
hoje eu sou presidente da Associação de Analistas Americanos Técnicos no Brasil, e eu estava na palestra dele, e o John, eu conheço o John há mais de 20 anos, ele aqui com o Larry Williams, aqui do lado, se vocês ouviram falar Larry Williams, o John, a filha dele e a mulher. Isso aqui foi há 20 anos atrás, aqui no World Trade Center. Isso aqui foi ano passado. Eu vendo a palestra dele, então hoje o John deve ter mais de 73, 74 anos, e ele estava mostrando programas de computador, né, códigos de computador. Eu falei, como esse cara aprendeu nessa idade códigos de computador, né? Olha, eu aqui na primeira fila, vendo a palestra dele. Ele falou, Flávio, eu não aprendi nada. Eu falei, John, como é que você está fazendo? Não, eu aprendi a mexer no chat GPT. Eu aprendi a perguntar ao chat GPT, fazer os prompts, e aí ele me cospe os códigos. E eu simplesmente pego e copio. Aí eu falei, pô, isso me deu um estalo. Por que eu também não aprendo a programar com o John? Aí eu comecei a aprender. Então, esse foi a minha segunda resolução do ano, aprender Python. Então, eu tenho trombone e Python para esse ano. Ano que vem eu já estou pensando em aprender a velejar, alguma outra coisa. Então, é assim que eu faço com as coisas. Eu tenho metas que como vou gastar meu tempo no ano. Obviamente, trombone, eu acho que eu vou demorar mais de 3, 4 anos para aprender. Mas vamos lá. Então, o Python é uma linguagem simples, fácil de aprender e, o melhor de tudo, você pode usar o chat GPT, o Gemini do Google, para ser um aliado no seu aprendizado. E eu estava pensando se mudou muita coisa nas operações. Mas eu gosto de fazer uma analogia com basquete. Para quem não sabe, não faz ideia como é que joga basquete, o basquete tem essa linha de fora aqui, que se alguém marcar, ponto, marca 3 pontos. Dentro da linha, nessa parte azul e a parte achureada aqui, vale 2 pontos. E se for uma falta, vale 1 ponto cada cesta. E aqui a gente tem as posições de basquete. Você tem aqui o Stephen Curry, o Magic Johnson, que são armadores, o Michael Jordan, que é o armador, que é a posição número 2, tem aqui o Kevin Durant, que é um power forward, o pivôzão, que aqui eu tenho o Shaquille O'Neal, que geralmente é o cara mais mole do time, que bate mal, lança livre, geralmente. Né? O Shaquille O'Neal, por exemplo, era horrível batendo no lance livre, sempre errava, mas ele é o mais alto, ele geralmente fica no rebote. E aqui, o ala direito, o small forward, você tem aqui o caso do LeBron James e do Larry Bird. Então, muito bem, o que mudou no basquete? Antigamente, só para vocês saberem, a partir de 79 foi criada a linha de 3, mas pouca gente chutava essa bola de 3 nessa época. O percentual de tentativas de arremesso era muito baixo. Então, você tinha a distribuição dentro do garrafão, muitos chutes aqui de 2, na lateral. Só para vocês saberem também, esse ladinho aqui, o ladinho da quadra, tem menos 50 centímetros do que aqui em cima, tá? Lá em cima. Então, é mais fácil, teoricamente, acertar do canto da quadra do que daqui. Hoje em dia, a partir de, na verdade, 2015, isso foi migrando, foi saindo esse jogo de 2 pontos, ficando mais todo mundo tentando arremessar dos 3 e, eventualmente, pegar um rebote para fazer o pivô aqui. Então, qual foi a sacada? A sacada foi a esperança matemática. Porque você tem uma probabilidade que eles jogam de acerto da taxa de arremessos de 3. Então, e vale quanto? Vale 50% a mais você jogar de 3 do que jogar de 2. Então, agora na NBA, a maioria dos times jogam dessa área aqui, em volta, fica todo mundo posicionado ao redor da linha de 3. Você vai ver que poucos jogos eles tentam pegar o rebote. Por quê? Se for muita gente pegar o rebote aqui, o outro time vai pegar a bola, sair correndo e vai marcar. Então, eles preferem até, muitas vezes, dispensar o rebote ofensivo para poder voltar para marcar rápido. E repara aqui, a maior mudança não foi nem muito na primeira posição ou na segunda posição, foi mais no pivô. Os pivôs que só jogavam embaixo da cesta passaram a jogar também para acertar de 3. Então, você tem
pivôs também tentando acertar de 3 para tentar acertar essa esperança matemática. E o jogo do trade mudou? Vale a pena investir em computador, mouse, 3, 4, 5 telas? Então, um dos mitos que eu vi é a negociação quantitativa é uma caixa preta sem transparência. Na verdade, os processos e as estratégias podem ser muito bem documentados e transparentes. E melhor ainda, você pode testar o que você quiser que venha na sua mente, se vale a pena ou se não vale a pena. Segunda coisa, a negociação quantitativa elimina a necessidade de julgamento e experiência de humanos. Isso é balela. A ideia da negociação quantitativa nada mais é do que tirar a emoção de pessimismo ou otimismo do trader. Então, você utiliza de métodos quantitativos para você testar e fazer uma coisa racional. E você tem tempo para testar fatores e estratégias diferenciadas. A terceira coisa, as estratégias de negociação quantitativa garantem lucros consistentes. Nada é infalível se você não tiver uma gestão de risco adequada. É importantíssimo ter a gestão de risco, seja operando com um robô. Eu não estou falando para vocês contratarem um robô, estou falando para vocês fazerem um robô. Olha que legal, não é tão difícil, eu aprendi em 3 meses. E a gente chega no último ponto, no último mito, que é a briga entre analista técnico e analista quantitativo. Besteira. Eu comecei minha carreira como analista fundamentalista, e depois descobri que a análise técnica podia me auxiliar, e agora estou descobrindo de novo que a análise quantitativa torna o meu trabalho de analista técnico exponencialmente mais rápido. Eu consigo analisar tudo muito mais rápido, usando meus backtests antes de entrar nas operações. Então, em vez de analisar 30 ativos por dia, eu agora consigo analisar 1000. Então, você ganha uma escala absurda. E o analista técnico e o quantitativo têm que trabalhar em conjunto. Então, além dos fundamentalistas. Por quê? O analista quantitativo vai te dar quais fatores vão estar influenciando determinado ativo naquele ponto. E você pode usar esses fatores para testar os seus modelos. Então, se você... Um programador de computador, com certeza, vai fazer o mesmo programa que eu demoro 30 linhas, ele vai fazer em meia linha, uma linha, ele vai conseguir fazer a mesma coisa. Mas ele não vai ter a minha experiência e minha expertise de testar as hipóteses corretas. Ou, pelo menos, que eu, com a minha experiência de analista, uso e já faço há muito tempo, porque eu já tenho mais de 30 anos de mercado. Então, qual seria a melhor estratégia? A melhor estratégia é aquela que você ajusta o risco. Não é qualquer estratégia que você vai fazer aquela que você vai ganhar mais por o risco que você está correndo. O que está acontecendo no mercado hoje? 90% dos fundos multimercados estão perdendo dinheiro. Então, o investidor vai olhar assim, pô, eu estou perdendo dinheiro nesse multimercado aqui. Por quê? Normalmente, fundo multimercado no Brasil não tem muita estratégia diferenciada. Eles fazem o que se chama de kit Brasil, né? Que é vender dólar, vender juros, títulos pré-fixados, inflação, e comprar bolsa. Quando isso der errado, acontece isso. Eles perdem dinheiro e vai todo mundo migrando para a renda fixa, que está pagando cada vez mais caro. Então, o investidor sempre vai fazer essa conta. Eu estou correndo um risco danado num fundo multimercado que está perdendo para a poupança, que está perdendo para o CDI. E o investidor não é bobo. Ele vai sacar do fundo multimercado e vai botar num CDB, vai botar num Tesouro Direto, vai botar em algum outro lugar. Então, essa continha do índice de Sharpe é muito fácil de fazer e qualquer pessoa pode fazer. Basicamente, é o retorno esperado, ou a média de retorno, ou o retorno, por exemplo, dos últimos 5 anos, anualizado. Você tira isso, a renda fixa, no caso do Brasil, a renda fixa agora é 10,5%, que é a taxa Selic, e pelo desvio padrão, que é a volatilidade que você tem. Então, a gente quer trabalhar estratégias que tenham um maior índice de Sharpe, ou seja, é o retorno ajustado ao risco do ativo. Existem outras maneiras de quantificar o risco? Tem. Você pode usar índice de Sortino, pode usar average true range, tem várias maneiras. Vamos continuar simples. Índice de Sharpe é retorno médio esperado menos a renda fixa dividido pela volatilidade. Qualquer programa de computador faz isso, qualquer software, esses softwares aí que estão vendendo aí, que estão distribuindo na antessala, com certeza vai fazer isso.
e vocês têm sites de internet que calculam para você, ou você pode fazer no Python, como eu faço. Então, o que você vai fazer? Você vai testar uma hipótese. Que hipótese que eu vou testar, Flávio? Cruzamento de média móvel funciona? Índice de força relativa acima de 70, vendendo ou comprando, funciona? Eu não sei. Você vai testar o que você quiser e o que a sua mente tiver de criatividade. Você pode combinar coisas, você pode fazer o que você quiser, comprar se a banda de Bollinger abriu, se o ADX está subindo, se deu agulhada do Didi, você pode testar o que você quiser. E é aí que entra a capacidade do analista. O garoto que viu na internet, ou que comprou meu livro, pelo menos vai saber as fórmulas, como é que usa, mas não vai ter a vivência daquilo dar errado ou não. Quando eu aprendi análise técnica, em 96, o meu primeiro indicador que eu usava era o MACD, né, que o pessoal chama de MACD, que são basicamente duas médias móveis exponenciais se cruzando. Qual é o problema? Quando o mercado está de lado, essas médias ficam cruzando toda hora. Fica fazendo o quê? Operações falsas, né? Falsos rompimentos, falsos cruzamentos, aquilo fica usando para cima e para baixo, fazendo o quê? Muita operação, quem está ganhando dinheiro? A corretora. E você está perdendo dinheiro gastando em corretagem. Então, é importante você testar hipóteses que você não perca dinheiro na corretagem. Quem tem que ganhar dinheiro é você, não é a corretora. Então, você vai testando diversos comportamentos, coloca períodos hipotéticos. Você pode, inclusive, testar ativos hipotéticos e mandar o computador simular. Por quê? Porque tem um problema muito grave que muita gente faz testando os softwares, que é você ajustar demasiadamente. Tem uma palavra em inglês chamada para isso, chama overfitting, que é você, vou botar 5, ou você pode botar o programa lá, qual é a média móvel que funciona nesse ativo? Beleza, a melhor média móvel é a média de, sei lá, 5 com 20. E aí você testa. Aí quando você troca o ativo ou muda o período, muda tudo. Porque o futuro é despertence. Aqueles dados que você manipulou para acertar aquele parâmetro não funcionam mais. Então, às vezes, é legal você usar dados randômicos gerados pelo próprio computador para você testar essa sua hipótese. Então, um dos erros mais importantes é temos que buscar alternativa para que o padrão funcione. Você não tem que fazer isso. Você tem que testar que o padrão não funciona. E é o chamado no método científico de hipótese nula. A hipótese nula é aquela em que as coisas estão acontecendo como esperadas. Então, você vai gerar esses testes e vai ver se o computador vai testar para você não gastar dinheiro com aquilo. Não fazer a gente chama de paper trade, que é uns trades simulados, só para você testar se aquilo funciona ou não. Depois você vai melhorando. Muito bem. Então, o que a gente precisa numa estratégia? A gente precisa dos critérios de entrada, ajustar a posição, o tamanho da posição que você vai fazer para cada ativo. De preferência, você vai diversificar isso em vários ativos diferentes, para você não depender de um único ativo, e diversificar também com muitas estratégias ao mesmo tempo. Vocês vão ver, se alguém ficar até o final da palestra hoje aqui, o Ivan é o campeão mundial de trading. E a gente entrevistou ele lá no Traders of the World, que é o podcast que tem lá no YouTube, e ele faz exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês. Ele bota o computador dele para fazer várias estratégias rodando ao mesmo tempo. Chega até coisas até absurdas, que vocês vão achar absurdo. Por exemplo, um sistema dele está comprado e o outro sistema dele está vendido. Ou seja, um comprou, outro vendeu, ele está zerado. Mas acontece assim mesmo. Porque elas estão gerando e fazendo alfa, ou seja, estão ganhando mais que o mercado trabalhando dessa forma. E ano passado ele teve 470% de rentabilidade no ano no S&P auditado. Então ele vai contar essa história para vocês aí na última palestra de hoje. E foi daí que eu comecei, eu falei, como é que eu vou rodar isso? Qual é a estratégia que eu vou fazer? Então comecei do básico. Eu fiz uma estratégia, essa estratégia tem no meu livro, no livro de análise técnica de mercados financeiros, que é chamado Turtle Trader. É uma estratégia bem simples, tá? Os critérios de entrada você vai comprar se o preço bater numa banda superior. A banda superior que eu vou usar vai ser a menor linha entre o canal Donchian de cima e o canal de Keltner de cima. O canal Donchian, também tem no livro lá a fórmula, nada mais é do que
uma máxima móvel de tantos períodos. No caso aqui, eu vou usar uma máxima móvel de 20 períodos para o Dongxian. E no Keltner, o que é o Keltner? O Keltner é uma média móvel exponencial que você coloca 2 desvios padrões para cima e para baixo. Tá? E é isso que é o Keltner. Bem simples. Então, eu vou comprar se o preço tocar numa das duas bandas. Beleza. Bem simples, né? Lembrando que essa banda está nas máximas. Então, a máxima móvel de tantos períodos, a maior parte delas. E essa estratégia deu muito resultado. O Richard Dennis, que inventou essa estratégia, sei lá, na década de 60, 70, ele contratou gente para trabalhar para ele pelo jornal. E aí tem a história que vocês depois quiserem ler lá no meu livro. Tudo bem, é uma estratégia simples que eu quis... será que isso funciona? Beleza, eu vou rodar. E eu também fiz o ajuste da posição. O que é o ajuste da posição? O ajustar a posição significa você comprar mais de ativos menos voláteis e comprar menos de ativos muito voláteis. Mas isso você trabalhando com diversos ativos ao mesmo tempo. Porque, no final das contas, você vai ter uma volatilidade agregada muito menor. Então, você tem que diversificar ativos, de preferência não correlacionados, de setores diferentes, dólar, DI, gás natural, petróleo. Você pode rodar com vários ativos. Quanto mais ativos você rodar, melhor. Mas, para isso tudo funcionar, não pode esquecer o critério de saída. O critério de saída é onde você vai colocar o stop. Stop, a gente na escola, na Trader Brasil, a gente usa 2 tipos de stop. Stop de tempo e stop de preço. Então, a gente vai usar um stop que seria a banda inferior desse canal Dongxian ou Keltner. O que chegar primeiro, se bater lá na banda de baixo, você sai. E aí você vai usando isso, vai rodar. Qual é a ideia? Se uma estratégia seguidora de tendência vai funcionar se tiver tendência. Você vai pegar a tendência e você vai ficar surfando essa tendência até as coisas melhorar. E aí eu rodei essa estratégia para o SP500, que o ETF da SP500 é o SPY. Mas se você quiser na Bovespa, é o IVVB11, que negocia na Bovespa. Repara aqui, vocês devem ficar muito chateados, um cara que escreveu um livro de análise técnica botou um gráfico, o único gráfico que vocês vão ver aqui é um gráfico de linha. Então, se eu tivesse comprado o SP500, o SPY, no começo de 2020, e rodando a estratégia, então comprei o SPY, é a linha laranja, eu ia ganhar 67% até dia 12 de junho, dia dos namorados. Se eu tivesse feito a minha estratégiazinha do breakout do canal de Dongxian, a mesma estratégia deu 91% no mesmo período. E olha que interessante, o retorno foi 12, a outra 15. E aqui é que é o X da questão. O Sharpe foi 99%. E só comprando e sentando em cima, sem stop, sem nada, foi só 47%. A volatilidade também caiu bastante. Um era 21, buy and hold, e 13 na minha estratégia. E a máxima de perda durante o período foi de 19% contra um buy and hold de 34%. Então, repara aqui, quando o mercado está subindo, beleza, as duas vão meio paralelas. Quando o mercado começa a cair, a minha estratégia fica meio lateral e dá poucos trades. E aí aí o spread entre a estratégia e só ficar comprado vai aumentando até que chega nessa boca de jacaré. Ah, beleza, Flávio, mas, pô, não sei, eu não gostei. Mostra outra estratégia aí, Flávio. Beleza, vou mostrar outra estratégia. A outra estratégia é uma estratégia contra a tendência. Ah, você pode fazer as duas ao mesmo tempo? Pode, deve, em vários ativos, ao mesmo tempo. E aqui uma outra estratégia simples. Eu vou comprar, se a média móvel exponencial de 40, cruzar para cima, tiver cruzada para cima da de 80, e o preço, repara, eu vou ter um gráfico qualquer, um ativo qualquer, as duas BEDs estão alinhadas, ou seja, a de menor período está em cima, a de maior período está embaixo, o gráfico lá em cima, e eu só vou comprar se o preço da máxima, por exemplo, do canal Dongxian, voltar 3 desvios. Eu estou operando contra a tendência. Então, o ativo está subindo, e aí fez uma nova máxima e deu aquela realizada. Eu vou entrar exatamente quando ele cair 3 desvios dessa máxima. E, de preferência, ele vai ficar em cima da média de 40. Se ele passar para baixo da média de 40, eu espero o quê? Espero a média de 40, o ativo está acima da média de 40. Então, eu vou comprar com o negócio voltando. Tá?
Então, eu não compro ele caindo, eu estou pegando ele voltando depois dele ter feito uma máxima. Eu estou pegando esse retorno e eu posso gerar essa estratégia. Então, a saída dela vai ser se as médias móveis cruzarem, invertida, né? Então, se a média longa passar para cima, eu estopo. E se ficar mais de 20 períodos, eu também estopo. Então, eu tenho um stop de tempo e um stop de preço. Se não, continuo nela. E eu rodei, a mesma coisa, mesma estratégia. Aqui, repara que coisa interessante. Quando o S&P começa a cair em 2022, e ele chegou a cair bastante, a minha estratégia fica em meu lateral, porque eu não entro na operação. Por quê? Porque a média móvel de 40 provavelmente está abaixo da média de 80. Essa estratégia contra a tendência deu um retorno um pouco menor do que o buy and hold, deu 67 contra 60. O índice Sharpe continuou alto, bem mais alto que o buy and hold, pelo risco que eu corri, porque eu fiquei, toda a queda eu fiquei mais ou menos parado, não fiquei posicionado em nada, e me deu uma volatilidade só de 10%. Pô, já caiu, a outra era 13, aqui caiu para 10, então eu estou correndo menos risco, o que está me dando um Sharpe melhor. Beleza, essa é a melhor estratégia? Não. A melhor estratégia é você combinar a estratégia. Então, você tem uma estratégia de tendência, contra tendência, de preferência em vários ativos. Olha o que acontece se eu combinar metade da minha grana numa estratégia de tendência e metade da minha grana em estratégia contra tendência. Repara, a linha azul agora, nunca mais passa da linha laranja. Desde 2020, rodando a estratégia, a azul fica acima. Quando o mercado cai, olha só onde eu fico aqui, ó, bem acima. E no final das contas, eu tenho, combinando estratégias, um retorno maior, um Sharpe maior, o Sharpe agora já foi para 1, uma volatilidade quase na mínima, que a mínima foi 10, aqui foi para 11, com um drawdown de 15. Então, a ideia de você combinar estratégias é exatamente você otimizar o seu capital com o menor risco. E é muito fácil de fazer isso. Então, baseado nisso, eu vi que muita gente não sabe mexer em Python, a gente vai estar pensando em criar um curso, exatamente para, sem ser muito codiguês não, é papum, porque exatamente você rodar os backtests da estratégia que você quiser, cruzamento de média móvel, de MACD, banda de Bollinger, o que você quiser. Você vai testar qualquer coisa, e a ideia da gente montar o curso, o Python Rápido, foi exatamente essa. A gente colocou lá no site para quem quiser depois ver. Então, eu convido a todos, para quem quiser ver o nosso podcast com o John Bollinger, com o Ivan Sherman, com o Steve Nison, está lá no YouTube, nosso arroba é Trader Brasil. Quem quiser ver minhas entrevistas aí também está no YouTube, tem no BTG Trader Talks, no Gamecast, no site da Nelogica. Os meus livros estão aqui. A gente está lançando aqui na feira hoje, eu vou autografar, quem quiser ali, o Mercado de Ações, o Guia Prático para quem tem pressa de investir, que tem muita história, então é um livro até que adolescentes vão gostar também, ou qualquer pessoa que queira entrar no mercado agora, e esses são os meus livros mais antigos, né? Já estão aí, graças a Deus, com bastante leitores, e a gente tem um desconto aqui que a editora está dando para vocês aqui no quiser. Então, eu agradeço a presença de vocês nesse dia de hoje, e vocês tenham uma ótima aprendizado. Muito obrigado a todos.